Oi, hoje eu vou voltar um pouco para aquela parada de inteligência artificial e eu vou mostrar algumas coisas que foram anunciadas na Adobe Max, algumas coisas que já foram anunciadas há bastante tempo e algumas coisas que foram anunciadas esse ano em um programa que eu não costumo usar muito, que é o Illustrator. Eu não costumo usar muito porque eu não aprendi muito bem a usar o programa, embora eu tenha vontade de aprender, e talvez isso sirva como um kickstart para eu aprender a usar o programa, porque pode me ser bastante útil. E as ferramentas que eu vou usar no tutorial de hoje são as ferramentas de IA generativa e as opções que ela traz, e as ferramentas de cor generativa. Então, basicamente, o que eu tenho aqui é o Illustrator aberto. Eu estou com 4 artboards aqui para a gente poder usar e brincar com isso. Vou vir aqui no primeiro artboard e já vou começar a mexer com isso. Aqui no meu lado direito eu tenho aqui minhas camadas. Se eu clicar aqui nas propriedades, eu tenho aqui a parte de inteligência artificial. Aqui tem texto para vetor gráfico, beta. E aí eu tenho as opções, as 4 opções, e por isso que eu tenho aqui 4 artboards, que é de objeto, cena, ícone e padrão. Então primeiro um objeto. Vamos pedir um disco de vinil. Vamos criar tipo uma capa de CD, uma capa de disco de vinil. Ele está criando aqui, gerando, e ele criou aqui 3 modelos. E como ele é um vetor, eu posso fazer algumas coisas. Primeiro, o caminho é liso, ele não é um caminho com pixels. Então se eu der zoom aqui, a gente não vai ver nenhum pixel, a gente vai ver o caminho reto. E aí, por ser vetorizado, por não ter pixels, você pode simplesmente escalar ele para sempre. Então eu posso pegar ele aqui e simplesmente escalar ele aqui infinitamente sem perder qualidade nenhuma. Então, ó, escalei ele aqui, não perdi qualidade nenhuma, ele continuou com a mesma qualidade. E também, por ser vetor, ele é completamente editável. Então eu posso vir aqui, mexer em algo aqui nesse caminho específico, não gostei aqui desse caminho, eu posso vir e mexer. Posso tirar isso aqui, por exemplo, então eu quero só o disco de vinil mesmo, não quero essa sombra, esse sombreado aqui, eu posso só tirar esse sombreado. E ó, tirei tudo aqui, e aí eu tenho aqui o meu vinil. Agora, nesse segundo artboard aqui, vou criar uma cena. Então, eu vou pensar aqui numa cena que possa servir para uma capa desse CD. Então, vou pedir para ele criar um pôr do sol numa paisagem montanhosa retrô. Então, eu vou vir aqui, botar retrô, sunset, mountain background. E vamos ver o que ele vai gerar aqui para mim. Ele trouxe essa primeira opção aqui, mas não é a que eu quero. Vamos ver essa segunda aqui, a segunda que eu já gostei um pouco mais. Aqui embaixo, a gente vai botar um ícone. Aí eu vou pedir aqui para ele fazer um tigre geométrico, Geometric Tiger, minimalista, com gradiente. E aí eu vou pedir para ele gerar aqui. Vamos ver o que ele vai fazer aqui, as opções que ele vai me dar. Olha, já está criando aqui os ícones. Esse terceiro aqui, acredito que eu não vou usar, porque está de lado, né? Está de perfil. Esses 2 primeiros aqui, vamos ver como é que ele vai ficar. Primeiro ele criou aqui o vetor em preto e branco, e aí depois ele vai colorir. Criou no estilo aqui, ó, tá ativado isso aqui, no estilo do artboard ativo. Então ele tá criando tudo no estilo desse artboard aqui, desse primeiro artboard. Esse primeiro aqui, ok. Vamos ver o segundo. O segundo ficou legal também. Vou ficar com o segundo porque esse primeiro aqui ele tem esse olho aqui e não achei que ficou do meu gosto. Eu vou ficar com esse primeiro aqui e eu criei um ícone. E agora, pro último, eu vou criar um padrão. E basicamente o que ele faz aqui? Ele vai criar um padrão, como a gente vê aqui. Aqui tem um padrão de vários alimentos aqui, um padrão de formas geométricas, um padrão de ondas, enfim. Eu posso pedir para ele criar um padrão aqui para mim, ele vai criar. E conforme eu aumentar ou diminuir o meu artboard, ele vai se manter da mesma forma, porque ele é um padrão. Então ele vai continuar o padrão, ele vai aumentar o padrão para os lados, para baixo, enfim. E eu acabei gostando mais dessa aqui, eu pedi para botar só folha em estilo retrô. Gostei até, eu posso vir aqui editar o padrão, então ele vai abrir aqui o padrão, posso editar, tirar aqui o que eu quiser.
Posso, por exemplo, tirar o fundo aqui, eu quero tirar o fundo, deixar só as folhas. E aí eu mexo aqui, eu posso mexer no que eu quiser, que ele vai mexer em tudo. A gente vê aqui que eu tirei o fundo, tirou o fundo de tudo. Eu vou mexendo aqui nas coisas, ele vai mexendo em tudo. E agora esse padrão aqui, eu posso vir aqui, ele já está aqui salvo, né? Eu salvei ele aqui, tudo certo. E eu posso vir aqui embaixo e trazer esse padrão para cá, para esse artboard aqui embaixo. Vou deixar ele aqui sozinho e eu tenho as 4 coisas que eu queria usar. O vinil aqui, que eu criei aqui como um objeto. A cena, que eu criei aqui, essa cena de pôr do sol. O ícone e as cores. E aí o que eu vou fazer? Eu vou juntar tudo isso num artboard só. Então eu vou vir aqui, criar mais um artboard. Criar aqui um artboard maior. E aí vou trazer tudo isso para cá. Aí primeiro, eu vou trazer aqui uma cópia dessa cena aqui. Vou deixar ela só um pouco maior, né? Deixar aqui mais ou menos desse tamanho que tá bom. Eu vou tirar aqui esse sol. Aí o que eu vou fazer aqui primeiro? Vou desagrupar isso aqui tudo. Então ele desagrupou. Agora tá só essa faixa central aqui que tá agrupada também. Vou desagrupar. Tá só agora a parte do pôr do sol em si. Vou desagrupar mais uma vez. E agora sim tá só o sol. O que eu vou fazer? Eu vou apagar isso aqui. E aí o que eu vou fazer? Vou trazer uma cópia do vinil para cá. Vou arrastar ele para frente aqui. Trazer ele para frente. E vou botar ele aqui bem no meio. E agora eu vou trazer essas montanhas aqui para frente. Para elas ficarem aqui na frente do vinil. Então o vinil é meio que o sol aqui nesse caso. E aí o que eu vou fazer agora? Vou trazer aqui o tigre e vou botar no centro do vinil. Vou trazer ele para frente aqui de novo. Vou trazer ele bem para frente aqui do vinil. Vou ajustar aqui para o tamanho que eu quero que ele fique, né? Deixar ele aqui assim, mais ou menos. Gostei aqui de como ficou o tigre aqui. E agora eu vou trazer o padrão das folhas para cá. E aí o que eu vou fazer? Vou trazer ele aqui, vou aumentar ele bem. Aí o que eu vou fazer aqui é jogar essas plantas para trás e deixar só aqui na parte de cima. Então eu venho aqui, jogar para trás e vou jogando para trás aqui. Posso vir aqui, segurar no Ctrl e os colchetes aqui. Abrir o colchete aqui, ele vai levando para trás. E aqui eu acho que tá bom o suficiente. Pegar só esse pedaço aqui, jogar para frente. E aí aqui, as plantas, a única coisa que eu vou fazer é diminuir a opacidade para 65%. Só que eu não quero que fique com essa cor. Então vou vir aqui selecionar tudo e vou clicar aqui Recolor. E aí, o que eu vou fazer aqui? Ele mostra aqui as minhas coisas, as cores que eu tenho aqui. Vou vir aqui no Recolor generativo. E aí vou pedir aqui Neon Retro Sunset. Vou pedir para gerar. Ele vai gerar aqui para mim. E aí a gente vai ver o que ele vai fazer. Como que vão ficar essas cores aqui. Ele gerou aqui e eu posso vir aqui selecionar as minhas cores. E escolher aqui qual que eu acho que ficou mais legal. Eu acho que esse último aqui foi o que ficou mais legal. Ficou com um azulado, um arroxeado aqui, misturando com o alaranjado do pôr do sol. E aí, como uma cor, um recolor, isso aqui, eu posso vir aqui e mexer nas cores que eu quiser. Posso escolher uma cor aqui, mudar só ela. E aí eu posso mexer como eu quiser. Posso aumentar e diminuir a luminosidade, por exemplo, aqui ó, diminuiu. Posso vir aqui aumentar drasticamente. E aí eu tenho todo o controle disso aqui. Eu posso criar tudo isso aqui que eu criei, que eu mostrei para vocês aqui que eu criei só com inteligência artificial e mexer na cor. Só que é aquilo. Agora é o momento que eu vou sair desse negócio de ficar criando, só criando, para trazer um pouco da mão ali em cima da consciência, para falar que isso aqui não é para ser usado dessa forma aqui que eu fiz, criando cada coisa, porque rompe a barreira ali do ético. Se eu fosse criar uma capa de um CD e fizesse só dessa forma aqui, só criando várias coisas e jogando ali em cima,
eu não ia achar legal, particularmente falando. E é aquilo, já falei no vídeo lá que eu trouxe inteligência artificial generativa no Photoshop. Hoje a gente tem algumas iniciativas, tem a iniciativa de autenticidade de conteúdo, que está levando para algumas empresas essa discussão, né, e recebendo a aprovação dessas empresas para deixar isso mais tranquilo de se trabalhar, digamos assim. É isso que eu falei. Isso aqui não é para você usar à torta e direito, fazendo qualquer coisa como eu fiz aqui, que foi só pro intuito de fazer o vídeo, de fazer o tutorial. Você tem que tomar cuidado, porque embora isso aqui seja da Adobe, né, tudo que tá aqui foi tirado de conteúdo feito através das plataformas da Adobe, não é assim, você não pode sair usando assim. Isso aqui tirou de algo que alguma pessoa criou para montar isso aqui. Eu não usaria nenhuma dessas coisas aqui. No máximo, o que eu usaria seria de cor. Mas essas coisas de criar um ícone, um objeto, uma cena, um padrão, eu particularmente não usaria. Mas enfim, essas são as ferramentas de inteligência artificial generativa dentro do Illustrator. Eu vou trazer uma outra ferramenta que eles apresentaram no Adobe Max em um outro tutorial daqui a 2 semanas. Então, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Comenta aí algum tema, alguma funcionalidade do próprio Illustrator ou de algum outro programa da Adobe ou de qualquer outro programa de edição de vídeo, edição de imagem que você quer que eu traga aqui. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.